Bom dia, amados, a paz. Bom dia. Que Deus abençoe a todos, amém? Amém. Como nós estávamos falando, estamos com a nossa Bíblia aberta na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Na semana passada, nós lemos os versículos 1 e 2, que Deus falou conosco poderosamente através desse texto. E hoje nós vamos ler a continuidade. É de costume dos apóstolos, quando escreviam as suas cartas, se apresentarem, é claro, e depois fazerem uma ação de graças, que é um momento de agradecimento ao Senhor. E aí nós vamos ler o texto aqui e identificar algumas coisas importantes para o nosso crescimento, amém? O apóstolo Pedro, depois de ter se apresentado e ter dito, para quem ele escrevia, lá nos versículos 1 e 2, no versículo 3 ele dá início à carta dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Ele nos traz nessa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Essa palavra aqui, bem diferente do que a gente fala no dia a dia, mas ela significa algo que não perde o sabor, que não perde não se corrompe, algo que não se vence, algo imarcessível, é algo que não se acaba, é algo que não muda de forma. Então se coloca um mingau ali no fogo, se você desligar o fogo um pouquinho, o mingau endurece, não é assim? Ou então se passar um pouco mais do ponto também, enfim. Algo imarcessível não é algo como um mingau, como uma papa, não é. É algo que não muda, é aquilo. E nós fomos chamados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Essa herança, ela não se corrompe, ela é sem mácula, ela é imarcessível, e ela é reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias o quê? Por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, enquanto ele trata a salvação, nos versículos anteriores que nós lemos, como algo imarcessível, incorruptível, aqui ele vai tratar as coisas mais preciosas dessa terra como algo corruptível, como algo que se corrompe, que acaba, que tem fim. E aí ele diz assim, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, essa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo aquele ouro apurado pelo fogo, então redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem
não havendo visto a mais, e isso é para nós, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, uma alegria imensurável, algo que você não é capaz de descrever. É uma alegria maravilhosa e cheia de quê? Uma alegria indizível, que não tem como ser traduzida em palavras, e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A gente sabe que essa palavra Cristo, ela significa a mesma coisa que Messias, né? Messias, nós estudamos aqui, quando estávamos estudando o credo apostólico, vocês lembram? Então, quando foi falado lá de Jesus, a parte que falava de Jesus, nós explicamos que Jesus também era chamado de Cristo. E Cristo não é um nome, é um título, é o enviado, significa Cristo Messias, Messias, o enviado de Deus, o prometido. Então, esse nome Jesus Cristo, o nome é Jesus, né? E Cristo é um título dado a Jesus, que significa a mesma coisa que Messias, enviado. Então vamos lá. Então, versículo 11. Vamos ler novamente. Investigando os profetas, né? Eles investigavam atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias, quais épocas ou qual época seria indicado pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, que Cristo viria passar, né? E sobre as glórias que o seguiriam. A esses profetas, o pessoal está falando dos profetas do Antigo Testamento, tá? Por isso que está falando aqui que esses profetas, ele fala do sacrifício aqui de Cristo, do sofrimento de Cristo, de Jesus, mas na visão dos profetas. Os profetas investigavam como que ia acontecer. Pedro está falando aqui, já tinha acontecido, mas ele estava falando que os profetas já previam todo esse sofrimento, anunciavam, né? Aí no versículo 12 diz: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, eles não veriam, né? Os profetas do Antigo Testamento não iriam ver o Cristo, ver o Messias. Então a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Agora não é profecia do Antigo Testamento, agora é Evangelho. Agora o Evangelho é a boa nova de salvação de Cristo. Amém? Então, é bom eu ir trazendo esses termos, porque senão você vai ficar entendendo só o Evangelho como você entende hoje. O Evangelho é o Novo Testamento, mas não é só o Novo Testamento em si. Claro que é o Novo Testamento, mas não é apenas isso, é o Novo Testamento visto como sendo a boa nova de Cristo. Então vamos lá. Enviado do céu, que vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar.
Digam glória a Deus. Amados, nós, na semana passada, vimos quais leitores estavam recebendo essa carta de Pedro. Leitores que estavam na dispersão, que estavam distantes das suas famílias, da sua terra, que estavam vivendo numa cultura diferente, com uma religiosidade diferente. Ele cita aqui, logo no primeiro versículo, que essas pessoas que ele estava escrevendo era para os eleitos de Deus, pessoas que Deus havia elegido, escolhido, mas que são forasteiros, na dispersão. Ele fala no ponto, são localidades criadas pelo Império Romano na época. No ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Essa Capadócia fica hoje a Turquia, é localizada a Turquia. Então, é tudo ali por perto da Ásia. Então, Pedro, ele estava escrevendo para essas pessoas. E aqui no versículo, a partir do versículo 13, quando ele começa a dar graças a Deus, ele começa também a animar essas pessoas que estão nessa situação a estarem firmes na fé, a não abrirem mão, a confiarem numa que ele chama de viva esperança. Amém? E é sobre essa viva esperança que nós vamos falar. Bem aqui no versículo 3, Pedro já começa com um choque cultural. Porque vocês já ouviram a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Já ouviram essa expressão alguma vez? Sim ou não? Vocês viram aqui no texto que eu coloquei, louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí eu coloquei, só que não. Só que não. Esse só que não é um termozinho com um tom irônico de dizer justamente o que todos nós entendemos, né? Ah, fulano, tu vai comer? Ah, vou, só que não, né? Só que não vou porque não estou podendo, porque não gosto, não vou porque não estou legal hoje para ir. Ah, fulano, tu está feliz? Estou, só que não, né? Então, é um termo bem, como é que eu posso dizer, debochado mesmo. E por que eu coloquei isso? Louvado seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que não. Por quê? Porque é o que Pedro fez. Olha aqui o que Pedro faz no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Acabou. Não é Abraão, Isaac, Jacó. Isso é como os judeus louvavam a Deus. Mas hoje nós louvamos o Deus e Pai do nosso Senhor. Acabou Abraão. Bem, serve como um exemplo. Mas a gente não vai louvar mais o Deus e Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os apóstolos não louvavam mais a Deus assim. Você não vai ver esse tipo de cumprimento dos apóstolos a Deus dessa forma, porque assim era como tratavam os judeus. Só que o evangelho não é dos judeus. Veja, estava sendo escrito para quem estava na dispersão também, para quem estava no meio de outros povos, em outro mundo, e lá nesse outro mundo, nessas outras civilizações, pessoas estavam conhecendo o evangelho também, pessoas que não eram judias. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então Pedro aqui não está anunciando Deus e Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, daquela cultura judaica. Não, Pedro está anunciando o evangelho, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um judeu, ouvindo essa frase, se ofenderia. Por isso que eu coloquei só que não. Amém? Porque essa forma de falar aqui, que para nós é tão natural, para nós, mas para um judeu na época, como assim?
Como assim não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés? Vocês lembram que Jesus certa vez estava no meio do povo e uns fariseus chegaram para ele e disse: Abraão é nosso pai, né? Se vocês quiserem até, deixa eu ver se eu lembro, né, gente? Porque é tanta coisa e eu não me preparei para essa, mas eu acho que está em João, Evangelho de João. Se vocês puderem abrir aí rapidinho, só para a gente ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ir para essa daqui, que essa daqui o HD dela parece que é mais... O HD dela eu já conheço onde é que está as coisas. Mas só não enxergo mais nela, né? Vamos para essa daqui, só um minutinho. Abre em João, acho que é capítulo 8, não sei. É o João Evangelho, é mais para trás, é para o começo, né? Começo do Novo Testamento. Olha só. Olha só que afronta. João capítulo 8, pessoal. João capítulo 8. Só para vocês entenderem o choque cultural e o choque de realidade, e como o evangelho era ofensivo para a época, e por isso foi perseguido, e por isso que as pessoas matavam por conta do evangelho, porque mataram Cristo, mas pensaram que quando matassem Cristo, a mensagem iria morrer. Mas a mensagem de Cristo era a palavra de Deus, é a palavra do Pai, não morre. E permaneceu, e mataram os apóstolos, mas a palavra permaneceu. E mataram os cristãos, mas a palavra permaneceu. Amém, pessoal? Amém. É isso que você tem que entender. A palavra do Evangelho é ofensiva até os dias de hoje. Ela não é doce, suave, não. Ela é doce e suave no ouvido dos eleitos, mas no ouvido dos perdidos, ela dói, ela machuca, ela constrange, ela humilha, ela envergonha. A pessoa diz: não, isso não é vida para mim. Você está compreendendo, sim ou não? Mas na vida do eleito ele diz: oh Deus, me perdoa, eu sou pecador. É o mesmo pecador que o outro que não aceitou o Evangelho. Só que um aceita, agrada, guarda, grava no coração e vive por aquilo, e o outro recusa. E a maioria é os que recusam, porque a palavra de Deus diz isso, né? Que a porta que vai para a perdição é larga. Por que é larga? Porque tem que passar muitos por ela. Amém? E a porta que vai para o reino dos céus é estreita, não é tão larga assim. Acharam aí, pessoal? João 8. Vamos lá para o 33. 8:33. Só para você ver o que eu falei para você em poucas palavras. Responderam-lhes. Não, vamos para o versículo 32, porque é um versículo que todo mundo conhece. E conhecereis a verdade. Vamos para o versículo 31, gente. Esse é o problema, né? Que eu quero ler a Bíblia toda. Diga só Jesus. Vamos para o versículo 31, vamos? Porque vai ter um entendimento melhor. Vamos lá. Pronto, prometo que é aqui no 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele. Porque houve outros que não creram nele. Aí Jesus diz: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Que versículo conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, olha só, olha o que os judeus que não creram responderam. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque Jesus estava apresentando um caminho para eles. Eles estavam presos, eles estavam enjaulados em seus pecados, em seus delitos, em suas falhas. Só que por eles terem esse orgulho de serem descendentes de Abraão, eles dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos livres. E Jesus está dizendo: não, você não é livre. Jesus está dizendo isso não só para eles, para mim e para você. Sem Jesus não somos livres. O mundo que diz: não, eu não quero viver, recebe a mensagem do Evangelho e diz: eu não quero viver limitado, eu quero viver conforme a minha vontade, eu quero viver livre, como um passarinho livre. Essa pessoa não está livre. Essa pessoa vai se decepcionar e vai ver a sua perdição eterna. Ela não está livre. E aí, mas muitos se acham livres, né? Porque não são como vocês, que estão aqui domingo de manhã, num culto a Deus. Por quê? Porque vocês só se acham livres em Deus. E eu também. E isso é o certo. A nossa liberdade está em Cristo, amém? E aí eles pensavam que a liberdade deles estava em Abraão. Está vendo? A consideração, o louvor que era dado a homens, e que até hoje em algumas igrejas evangélicas é dado a homens. Então, aqui Jesus diz: não, vocês estão presos. Aí Jesus replicou, né? Respondeu, é a réplica de Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Aí Jesus diz: olha, se pois o filho vos libertar, não é Abraão, é o filho. A libertação vem do filho. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus disse: não, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Uma pausinha aqui. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo me destruir. Porque a minha palavra não se encontra em vós. Eu falo e não bate aí dentro. Nós não bate aí dentro. Vocês estão querendo me matar. Por que vocês estão querendo me matar? Porque vocês estão querendo fazer... Eu falo do que eu ouvi do meu pai, né? Versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, né? Cristo dizendo: vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ei, Cristo tinha falado que sim, vocês são descendência de Abraão, mas vocês estão querendo fazer o que vocês viram em vosso pai. Aí Jesus não está falando de Abraão. Olha de quem que Jesus está falando. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Que Abraão me adorou, Abraão foi fiel a Deus, Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu. Se vocês são filhos de Abraão mesmo, vocês são descendência, mas vocês são filhos de Abraão, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus.
assim não procedeu Abraão. Abraão não procedeu dessa forma. Vós, lembra que ele falou que, no versículo lá 38, que eles estavam fazendo as obras que eles viram do pai deles? E Jesus está falando para eles que eles não são filhos de Abraão. Se eles forem, eles têm que praticar as obras de Abraão. No versículo 40, Jesus vai dizer de quem que eles são filhos. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Versículo 41 é que Jesus fala: vós fazeis as obras de vosso pai. Mais uma vez, disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. É no versículo 44, tá, gente? Eu anunciei com antecedência que era no versículo 41 que Jesus ia revelar de quem eles eram filhos, mas é no versículo 44. Jesus diz com todas as palavras: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amados, veja a dureza de Jesus ao tratar com esses que se diziam filhos de Abraão, com esses que se achavam apenas descendentes e então filhos e herdeiros de Abraão. Jesus trata eles de uma forma muito dura. E Jesus traz a glória para si, dizendo: se vocês ouvirem o Filho, a mensagem do Filho, se vocês estiverem com o Filho vos libertará. No versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos voltar para Pedro? Porque eu queria só mostrar essa curiosidade para vocês, como para um judeu essa saudação aqui, essa simples saudação era uma afronta. Amém? Essa simples saudação: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus e é o Cristo. É Jesus com o títulozão de Cristo, o Messias. Bendito seja o Deus e Pai que nos enviou Jesus, que foi o Cristo de Deus, que foi o enviado de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E isso é maravilhoso. Louvem a Deus, louvem a Ele por Cristo. Deus merece todo o nosso louvor e adoração, não porque Deus foi o pai de Adão, de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas porque Deus é o Pai de Cristo e nos enviou o seu Filho para dar a vida em nosso lugar. Ele merece todo louvor. E Pedro, seguindo a mensagem do Evangelho, que é adorar a Deus por Cristo, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E essa viva esperança que ele nos regenerou é mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, ao entendermos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo deu a vida por nós, nasce e há de nascer em nós uma viva esperança. Eu coloquei aqui: viva esperança por causa e por meio da morte e ressurreição de Cristo. Essa nossa viva esperança em Deus
essa esperança que nos alegra e que nos traz vida. Não é uma simples esperança, mas é uma esperança viva, é uma esperança que por ela nós vivemos, é uma esperança que nos fortalece, é uma esperança que nos faz seguir, é uma esperança que nos guia em cada passo que damos e que nos fortalece a dar esses passos, mesmo que estejamos forasteiros nessa terra, porque também estamos aqui como forasteiros. Esse mundo não é o nosso verdadeiro lar. E aqui passamos também por momentos difíceis, como um forasteiro passa. Só no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. Mas aqui nós vivemos essa viva esperança de um dia estarmos com Ele. E essa viva esperança é por causa da morte e ressurreição e por meio dela. É por causa dela e por meio dela. Porque Cristo morreu, nós temos, e ressuscitou, nós temos esperança que um dia também iremos morrer e ressuscitar. E é por meio da morte e ressurreição de Cristo é que fomos salvos. Amém? Então, por isso que eu coloquei aqui, por causa e por meio da morte e ressurreição de Cristo. E essa viva esperança é para quê? O texto vai dizer aqui no versículo 4: para uma herança incorruptível. Vê que é uma vírgula que vem do versículo 3, e o versículo 4 começa com uma explicação do versículo 3. Essa viva esperança é para uma herança incorruptível. Amados, não é errado você ter esperança em Deus para prosperar aqui nesse mundo. Não é errado você ter esperança em Deus, que Ele guarde você, sua casa, sua família. Não é errado. Mas vai ter um texto específico para isso. Amém? Quando o texto estiver falando sobre isso, a gente fala sobre isso. Mas o texto aqui está falando sobre uma esperança além. Uma esperança de vida eterna. Então a gente tem que obedecer o texto. Seguir o texto. Amém? Eu não sou eu não sou aquele que vai corromper o evangelho. Eu sou o carteiro que tenho a missão de entregar a carta, e se a pessoa disser assim, lê para mim a carta, eu leio e não posso colocar minha impressão errada em cima da carta. Eu tenho que ler a carta. Tua mãe falou isso para tu. Tá. É só isso. Eu não tenho o poder de mudar o evangelho. Amém? Só de expor. Então vamos lá. Essa viva esperança aqui é para deixar claro que ela se refere à glória eterna, à salvação, à vida eterna. Então nós somos chamados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não muda, que não perde o seu viço, reservada nos céus para vós outros. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amados, quando você contempla a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o que Pedro está falando aqui, que vai animar essas pessoas a viverem nessa terra como forasteiros, como perseguidos, como afligidos, é ter a esperança da glória eterna. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu assisti um filme uma vez,
E isso me emocionou muito nesse filme. E eu não vou saber dizer que filme é agora, mas eu guardei o importante, que foi a mensagem. Nesse filme, algumas pessoas que eram afligidas, que eram injustiçadas, que passavam por várias humilhações, elas diziam assim, quando dava noite, quando dava na madrugada, que elas estavam conversando com os filhos, elas diziam: eles estão nos humilhando, nós estamos sendo perseguidos, humilhados, maltratados, apanhamos. Talvez nós não vamos sair daqui, talvez nós vamos morrer aqui, mas nós temos o céu e eles não. Preste atenção nisso. Não é que essas pessoas que estavam sofrendo eram ruins e desejavam o inferno para aquelas. Não, elas não desejavam o inferno. Elas constatavam que elas estavam pelo menos no céu. Se elas estavam sofrendo aqui, mas pelo menos elas estavam no céu. E se os outros estavam as humilhando aqui, eles não teriam céu. Então, olha o que consolava essas pessoas. Era a esperança. Às vezes nós passamos por lutas muito menores do que passaram outras pessoas, outros povos. E a gente não aguenta passar uma lutinha. A gente já quer largar do Senhor Jesus. Enquanto aqueles que estavam aqui na dispersão e sendo também humilhados e sendo também perseguidos, estavam sendo animados para ter essa esperança, a esperança que vou estar num local onde é incorruptível, é sem mácula, é inacessível e é reservado nos céus para nós. Digam glória a Deus. Essa é a viva esperança, é a esperança dessa herança, a herança dos céus. Ele diz assim no versículo 5, mais uma vez, para nos animar, nós que somos forasteiros, nós que somos peregrinos, nós que vivemos num mundo que não nos pertence. No versículo 5 ele diz que sois guardados, e guardados pelo quê? Pelo poder de Deus, mediante o quê? A fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Eu coloquei aqui como um triângulo no nosso esboço. Eu coloquei poder de Deus mediante fé. É porque nós somos guardados, está vendo aqui essa palavra guardados em cima? Nós somos guardados, no versículo 5, o apóstolo Pedro disse que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Quer dizer que a fé que Deus nos deu é como se ela fosse uma ferramenta de Deus para nós. Eu vou usar o termo bíblico, é dom de Deus, a fé é dom de Deus. E vamos usar aqui no nosso linguajar, é uma ferramenta para que nós venhamos usá-la, utilizá-la. Então, versículo 5, vamos para a Bíblia. Nós somos guardados, vocês são guardados, e eu me incluo nisso, mas eu estou lendo aqui, que sois guardados pelo poder de Deus. Lembra disso? Nós somos guardados por quê? Pelo poder de Deus, mediante a fé, fazendo uso da fé que Deus nos deu. Então Deus coloca uma fé em mim e você, para essa fé nos guardar pelo seu poder. Somos guardados pelo poder de Deus, e o objeto do poder de Deus em nós é a fé. Amém? Então veja, e esse poder de Deus,
Essa fé, ela converge para onde? Elas apontam para onde? Por isso que eu coloquei aqui embaixo: salvação. Somos guardados para a salvação. Então, mais uma vez eu vou falar: é muito bom entendermos e crermos que Deus nos guarda. Deus guarda quando a gente vai atravessar a rua, Deus nos guarda quando a gente levanta da cama, Deus nos guarda das aflições. Mas a gente tem que entender por que Ele tem nos guardado. Não é somente disso, é para salvar, para a salvação. E em outras palavras, tudo aponta para a glória de Deus. Tudo aponta para eu me alegrar nisso. Eu sou chamado a me alegrar nisso. Por isso que o próximo ponto é: alegrai-vos nisso. Veja, ele está apontando aqui, tem uma setinha que eu coloquei no esboço, do alegrai-vos nisso para o guardado. Alegrai-vos nisso o quê? Eu sou guardado pelo poder de Deus, que Deus me deu uma fé, que Deus me deu Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, que Deus me enche de uma viva esperança. Eu tenho que me alegrar nisso. Alegrai-vos nisso. No versículo 6 ele diz: olha, nisso exultais, nisso, em sermos guardados pelo poder de Deus. Vou ser repetitivo para ser bem didático. Em sermos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. É nisso que nós temos que nos alegrar. Nós não temos que nos alegrar só porque Deus nos livrou, porque a gente foi em Brasília e voltou. Muito mais a gente tem que se alegrar porque a gente foi em Brasília e voltou, mas muito mais porque estamos firmes mediante a fé em Jesus Cristo. Você está compreendendo, sim ou não? Eu não tenho que me alegrar apenas porque eu atravessei a rua e deu tudo certo. Eu não tenho que me alegrar apenas porque eu fui curado de um câncer. Eu tenho que me alegrar por isso, mas não só por isso. O maior motivo da alegria não é estar sendo livres das coisas nesse mundo, é eu entender de forma mais profunda que Deus me guarda para um plano maior. Você está compreendendo, senhor? É você não se alegrar apenas com o superficial, com o aparente. Poxa, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo, nossa, que bênção. Gente, mas entenda assim, Deus te deu uma família e Ele está te preparando para um plano muito maior. Então, não, se alegra na família, mas se alegra mais na salvação que Deus te deu. Não se alegra só pelos meios de salvação. Amém? É como eu dar uma joia para minha esposa e ela fica mais feliz com a joia do que comigo. Diga só, Jesus. Você está compreendendo? Mas nossa, que coisa linda! E eu? Você é mais ou menos. É mesmo? Diga só, Jesus. Você está compreendendo? Nós temos essa... Gente, é eu e você. Não estou falando que é só você. É o ser humano. Nós temos a tendência de nos alegrarmos mais com aquilo que Deus nos deu do que com Deus. A gente se alegra e se encanta com o que Deus nos dá, com o presente, com a terra, com a condição, com a saúde. Nossa, eu estou tão feliz com essa saúde. E às vezes a gente despreza o Deus que deu a saúde. Você está compreendendo? Sim ou não? Vamos lá. Alegrai-vos nisso, né? Saímos aqui do nosso esboço, que eu coloquei alegrai-vos nisso, e vamos para o texto onde nos aponta essa tarefa que nós temos e esse dever que nós temos de exultar nisso. E nisso o quê? Nisso que nós falamos, nessa viva esperança, ela tem que nos alegrar, embora, aí vem a realidade da vida, por isso que eu coloquei aqui, no esboço, alegrai-vos nisso, e puxei uma linha, né, de pensamento. O nome dessa linha aqui, quando você vê nos meus esboços,
Ela chama-se para mim linha de pensamento. Amém? Alegrai-vos nisso, mas olha a linha de pensamento aqui. É a realidade das provas desse mundo. A realidade das provas deste mundo são reais. Alegrem-se nisso. Mas ele não deixa o texto sagrado de nos trazer para a realidade de onde vivemos. Para a realidade da nossa natureza, que é frágil, que é fraca mesmo, que a gente sofre, que a gente chora, que às vezes a gente tem medo, que às vezes a gente tem vontade de correr, de fugir, de desistir. Então o texto sagrado não está mandando a gente se alegrar na salvação, mas não despreza a realidade à nossa volta, a realidade da vida que nós vivemos. Nisto exultai, embora no presente, não no futuro, não na glória eterna, agora eu estou falando do presente, vocês vão se alegrar aqui, embora no presente, que vocês estão se alegrando por causa da salvação, por causa do poder de Deus, por causa de Jesus Cristo, vocês estão se alegrando por tudo isso, mas embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados. Vocês venham passar por momentos de tristeza, momentos onde vocês vão ser contristados, momentos onde vocês vão se alegrar, embora no presente vocês passem por breve tempo momentos de muita aflição. E ele diz, se necessário, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias, o quê? Por várias provações. Várias provações. Tem crente que não quer passar pela prova. Diga só Jesus. Não, é crente só da vitória. Na hora que passa pela prova, deixa de ser crente. Não pode, não pode. A realidade da vida, quando eu coloquei aqui, a realidade das provas desse mundo, elas têm uma razão, elas têm um motivo, elas têm um porquê. O apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, olha, vocês vão se alegrar, nisso vocês têm motivo para se alegrar, embora vocês sejam contristados, embora, se necessário, por um breve tempo, vocês passem por aflições, vocês passem por provas. No versículo 7 ele diz, olha, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que um ouro perecível, mesmo aquele ouro que é apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, que maravilha, gente. As realidades das provas deste mundo, elas vão revelar o valor da nossa fé. O versículo 7 diz que, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Esse é o valor da nossa fé. E o valor da nossa fé, ele é aprovado, ele é confirmado, vamos usar a expressão que o texto aqui usa, o valor da nossa fé é confirmado através das provas. É através das provas que eu passo, é que confirma que eu sou crente fiel em Jesus Cristo. Amém? É através das provas que eu passo. Eu não preciso falar isso para vocês. Eu estava conversando com um irmão esses dias e mostrei para ele que há uma semana atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu, e eu estou numa posição aqui que eu preciso ser ajudado. E eu mandei uma mensagem para um pastor amigo meu e disse: meu filho, como que você está? Como é que você está? Como é que está a esposa? Como é que está a família? Eu quero que você saiba de uma coisa: o que você estiver precisando aí, liga para mim, que eu dou um jeito. Se eu tiver, eu te dou. E se eu não tiver, eu arrumo emprestado e te mando. Mas você não vai passar necessidade.
É na hora das provas que a gente prova a nossa fé em Cristo. Eu sei que eu estou precisando. Eu sei que se eu tirar de mim vai faltar. Mas eu ao mesmo tempo sei que Deus nunca me desampara. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é verdade? Eu sei que Deus não me desampara. Eu sei que Deus não me desampara. Então, é confiar no Senhor. Confie no Senhor em meio às provas. Não deixe de ser bom porque está passando por prova, né? Até o seu Ideovano no dia falou, né? Se a gente esperar, tá tudo bem na nossa vida para a gente ajudar os outros, a gente não vai ajudar nunca, porque sempre está faltando uma coisa ou outra, sempre, né, estamos precisando de uma coisa, estamos almejando outra coisa. Não, a gente não pode esperar estar tudo perfeito para ajudar. Isso é verdade. Achei muito forte esse entendimento. Amém? E é verdade. Então, gente, é na prova que você mostra o seu valor. É no momento difícil que você mostra, não o seu valor de caráter só, não, o valor da sua fé. A sua fé tem valor. Ela vale mais do que o ouro perecível. Ela vale mais do que o ouro, mesmo aquele ouro mais puro, que passou mais tempo no fogo. A sua fé vale mais. Diga glória a Deus. A realidade das provas deste mundo é que confirmam o valor da nossa fé. E essa fé, uma vez confirmada, ela redunda em louvor. Ó, como é que diz o texto sagrado? É confirmado o valor da vossa fé, e aqui ele fala qual é o valor da fé, ó, muito mais preciosa do que o ouro perecível, né? Ele não especifica um valor para a fé, mas diz que é mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo o apurado por fogo. E aí no versículo, depois da vírgula aqui, na continuação do versículo, ele diz: quando essa sua fé é confirmada, e ela então é mais preciosa do que tudo isso, ela redunda em louvor, ela redunda em adoração, ela redunda em louvor. Pastor, o que é redunda? É redundar em louvor. Redundar é transbordar. Redundar é ir além. Redundar é escrever para além da margem. Redundar é quando você está enchendo um filtro e ele transborda. Amém? Então, redunde. Redundar, redundância é um excesso. Está cometendo um excesso, né? É a redundância. O que é uma redundância no português? Você dizer para a pessoa assim: fulano entrou para dentro. Diga só Jesus. Para que eu exagero? Só diga só que entrou, né? Não precisa dizer que entrou para dentro. Né? A Bíblia tem uma redundância. Lá em Gênesis, quando fala de Isaac, a Bíblia diz assim, proposital, é uma redundância judaica, né? Isaac enriqueceu-se e ficou riquíssimo. Não precisa disso para nós, mas na palavra de Deus não está errado. Amém? Porque a palavra de Deus quis realmente enfatizar, quis trazer essa redundância, quis mostrar que o camarada alcançou níveis altíssimos. Então não só ficou rico, ele enriqueceu-se e ficou riquíssimo. Diga só Jesus. Então é uma redundância. Redundar é exagerar. Então aqui, segundo o texto sagrado, quando a nossa fé é confirmada e o seu valor, ele então vai exceder o de finas joias, então vai redundar em louvor, vai cair em louvor, vai derramar em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Você vai pegar a revelação de Cristo Jesus e vai se derramar em louvor, em honra e glória. Amém? É isso que o texto está nos dizendo. No versículo 9, ele termina aqui uma linha de pensamento dizendo assim:
obtendo o fim da vossa fé. Obtendo o fim da vossa fé. Essa fé confirmada em meio às lutas desse mundo, em meio à realidade desse mundo. Essa fé confirmada, essa fé que vai redundar, que vai te levar, por ter essa fé, a se alegrar, e vai te levar a ser aprovado, e vai te levar a glorificar a Deus. Então você vai obter o fim dessa fé. Qual é o fim da fé? A salvação da vossa alma. Diga glória a Deus. Esse é o fim da nossa fé. Essa é a finalidade de Deus, nos guardar pelo seu poder mediante a fé para a salvação. O que vimos nos versículos anteriores, quando fala que somos guardados, termina aqui no versículo 9 com chave de ouro, vamos dizer assim. Não gosto muito dessa expressão, mas tá tudo certo. Com chave de ouro. Ela termina aqui no versículo 9 dizendo: olha, o fim da vossa fé. A finalidade de Deus está te guardando em meio às lutas e às provas. É a salvação da sua alma. Diga glória a Deus. É a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Nós lemos até o versículo 12, não é? Então, vamos deixar aqui para a próxima semana um gostinho, tá bom? Mesmo se eu pregar outra coisa na semana que vem, eu venho aqui e dou uma pincelada rapidinho aqui do versículo 10 ao 12. Ou vocês querem agora? Querem agora, eu estou sentindo que vocês querem agora. Foi a respeito desta salvação, diga glória a Deus, que os profetas indagaram e inquiriram. Então, vamos lá, só para dividir aqui. Eu nem coloquei aqui no esboço, tá, gente? Não está no esboço. É porque Pedro aqui, dirigido pelo Espírito Santo, ele nos apresenta a fé que nos salva, e agora ele vai falar dos profetas que profetizaram essa fé, que falaram dessa fé, que falaram dessa salvação, que falaram. E aí ele diz, olha, foi a respeito desta salvação que eu apresentei para vocês aqui, dessa viva esperança, desse motivo que é para lhes dar uma viva esperança. Era a respeito disso, era a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, pessoal, essa salvação, ela era profetizada pelos profetas inspirados por Deus do Antigo Testamento. E aí Pedro está falando para quem é aqui entendedor do Antigo Testamento, que era o que eles eram, judeus na dispersão, judeus na diáspora, pessoas que haviam aceitado Cristo, mas conheciam sobre o Antigo Testamento. Então Pedro está falando, olha, e essa salvação que eu falei para vocês, que dá para vocês essa viva esperança, dá para vocês motivo para continuar, era dela que os profetas falavam, era delas que os profetas investigavam, inquiriam, né? Indagaram. Então, e ele se referindo aos profetas ainda, ele diz assim, ó, investigando atentamente qual a ocasião, né? Em qual época, em qual ano, em qual momento, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. E aqui entenda que não é Pedro como está se referindo aos profetas do passado, que eles não conheciam ainda Jesus, eles tinham apenas a mensagem de Cristo, do Messias, do enviado. Eles ainda não tinha vindo Jesus quando eles profetizavam, né? Eles profetizavam acerca dessa salvação que viria. Então, mas o Espírito de Cristo, o Espírito do Messias já estava nesses profetas. Então, por isso que eles queriam saber a hora, o momento oportuno, indicado pelo Espírito de Cristo, que neles estava.
Então, eles tinham o Espírito de Cristo. Isso é para responder se o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento. Está aqui a resposta. Amém? O Espírito Santo ele também agia no Antigo Testamento. Então, a gente vê isso em Gênesis 1, né? Quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas ainda tem gente que tem dúvida, pensa que a ação do Espírito era só naquele momento. E aqui está uma resposta que o Espírito guiava sim os profetas. Que eles não profetizavam da cabeça deles, mas sim pelo Espírito de Cristo que neles estava. Ao dar de antemão testemunho, né? Ao profetizar, dar de antemão, é falar antes das coisas acontecerem, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, ao Messias, e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, veja que legal e veja que forte, para esses profetas foi revelado que eles não veriam, que não era para eles que eles estavam profetizando, que era para uma outra geração. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Essa palavra perscrutar, ela é bisbilhotar mesmo, é curiar, é ir atrás, é aprender. Os anjos anelam aprender o Evangelho. E tem cristãozinho que não anela aprender o Evangelho. Diga só Jesus, porque não pode nem chamar de cristão. Os anjos anelam aprender o Evangelho. Porque vocês sabem que os anjos não sabem de tudo. Eles não sabem de todas as coisas, né? Eles estão com o Pai, mas eles não sabem nem o dia nem a hora. Então, até os anjos anelam, desejam, né? Essa palavra anelar, ela vem de desejo, de desejar. Versículo 12, para a gente encerrar. A esses profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles. Vamos lá. Gente, que maravilhoso isso aqui, porque isso aqui nos dá uma lição. Imagina, os profetas do Antigo Testamento entender que eles não iam conhecer Cristo, entender que eles não iam ver o Messias, que eles estavam profetizando para uma outra geração, mas mesmo assim eles eram fiéis, mesmo assim eles deram a vida, mesmo assim eles dedicaram a vida ao Deus Pai, e eles eram dirigidos pelo Espírito Santo, eles profetizavam coisas que nem eles iam experimentar, mas eles estavam ali firmes. Você está compreendendo, sim ou não? Eles sabiam que era para outra geração, mas eles estavam na missão deles. Hoje, muitos cristãos entre aspas, né, são tão egoístas que se eles não imaginarem uma bênção nesse mundo, eles não... Para que eu vou ser cristão se eu não for abençoado nesse mundo? Eles não visam só a glória de Deus, como Pedro tinha falado antes. E Pedro agora está mostrando, né, que Pedro tinha falado antes que era para a gente exultar na salvação, né? Se alegrar na salvação, não é? E agora Pedro está mostrando um exemplo de profetas que não profetizavam nem para eles mesmos, nem para a geração deles. Mas mesmo assim eles tinham muita esperança em Deus. Eles se alegravam em Deus. Amém? Amém. Você está compreendendo, sim ou não? Eles não viam. Tem crente que se ele não vê, ele não crê. Eles viam que era para outra geração que Cristo viria. Isso é maravilhoso. E aí ele diz assim, agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, que aqui está se referindo aos apóstolos, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. E deixando claro isso para a gente encerrar, que os anjos amam a pregação do Evangelho, e eles são curiosos
quanto ao ensino da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa seja a nossa viva esperança. A nossa viva esperança é que possamos louvar todos os dias o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos guardados pelo poder dele, mediante a fé para a salvação, e que nisso possamos nos alegrar, independente das lutas que passarmos na vida. Essas lutas não venham tirar essa nossa alegria, a alegria da salvação, e que durante as lutas e a realidade do dia a dia, a nossa fé venha a ser confirmada, sendo então derramada em louvor, honra e glória a Deus. E esse é o fim da nossa fé, a salvação. Digam glória a Deus.